Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Para quem eu não desejei um Feliz Natal, vou desejar um Feliz Ano Novo. Tá, gente? Meu Natal esse ano foi bem diferente, né? Depois de 55 anos, o primeiro Natal que eu passo sem minha mãezinha querida, então fiquei meio que baqueada, como se diz por aqui, por essas bandas, né? Então, minha animação esse Natal foi pouco esse ano, enfim. Mas fui para o sítio, a gente acabou se reunindo lá na casa da minha mãe, né? E acabou dando tudo certo, né? E aí, gente, eu resolvi trazer para vocês hoje os perrengues que a gente passa, né? A gente como cortineira. Quero que depois vocês contem os perrengues de vocês, né? Conte aqui para mim um dos perrengues de vocês, que eu sei que não foi só um, né? Um perrengue, eu mesmo passei por vários perrengues, e um foi depois desse perrengue que eu passei, por onde eu vou começar essa live hoje, que esse assim foi demais. Foi muitos erros, né? Nenhuma coisa só, então, nenhum produto só, né? E eu digo assim, não, através desse aqui eu vou ter que fazer os perrengues, porque não deve ser só eu que passei por perrengues de final de ano, né? A gente sabe que a demanda cresce muito no mês de novembro, né? Então a gente tem que se organizar bastante para que a gente atenda os clientes no tempo que a gente promete, né? Porque isso é essencial, né? No nosso ramo, além de ter um produto de qualidade, oferecer um produto de qualidade, né? Se o cliente diz que quer passar já o Natal com nossas cortinas, né, para trazer um grande conforto para a casa deles, né? É a época onde está todo mundo recebendo a família também e quer que a casa esteja maravilhosa, né? E nossas cortinas, vamos falar que dá aquele conforto, aquele toque no final da decoração, não é verdade? Então é isso. Meu nome é Sulismeire Lima, também sou cortineira, né? E sou apaixonada por cortinas, sou uma estudiosa, eu diria assim, né? Eu busco muito assunto que me interessa, esse assunto sobre cortinaria, né? Então, para quem não me segue ainda, clique aí no botãozinho, comece a me seguir, dê um joinha aí, tá? A gente também tem um canal no YouTube, que sempre estamos postando conteúdo lá, né, no YouTube. Me sigam, compartilhem, enviem para os amigos de vocês que vocês acreditam que vivem em busca de material para cortinas, para falar sobre cortinas, né? E aí eu vou começar com o perrengue maior do meu final de ano, né? A correria é muito grande. A correria chega final de ano é muito grande, né, gente? Porque chega novembro e todo mundo corre como para pessoas que costumam comprar muito no final do ano, no mês de novembro. Para a gente, como a gente ainda vai confeccionar as cortinas, né? É mais no mês de novembro. A gente vende mais no mês de novembro, mas para entregar as cortinas prontas o mês todo de dezembro, né? E a maioria dos clientes quer, quando vai comprar, já fala logo que quer que no Natal esteja a casa maravilhosa, não é verdade? E eu trouxe aqui os perrengues que me aconteceu, foi muitos, né? E teve um especial mesmo, né? Porque foi muitos erros em uma peça só, né? Aí eu digo, não, eu vou levar para as meninas para que realmente não aconteça com elas e que nem aconteça comigo, através dos nossos erros, né? É que a gente faz de tudo para que não aconteça mais esses mesmos erros, né? Claro que sempre vai acontecer alguns erros, né? Mas a gente está aqui para resolver em tempo hábil. E para isso tudo a gente precisa ter jogo de cintura, como se diz por aqui, né? Então, meu primeiro perrengue desse ano, né, de final de ano, no caso, foi isso aqui, ó. Ah, pronto. Deixa eu ver. Eu quero que vocês observem, ó. O primeiro perrengue dessas cortinas foi a questão de eu não ter observado, e infelizmente eu não tenho o vídeo aqui mostrando, que eu teria que contratar não só uma escada, né, nem só um andaime, porque os andaimes, para quem não sabe, né,
Os andaimes, o menor andaime que se tem para a gente contratar, e eu entendo que deve ser em todos os lugares, porque para dar sustentação no andaime, ele precisa ter 1 metro a mais, né? 1 metro pode ser quadrado, né? O andaime. Então, ele não pode ser menos de 1 metro. Eu acho que pode até ter até 80 centímetros. Mas para ter segurança, ele precisa que tenha 1 metro pelo menos, né? Então, tem alguns espaços, inclusive em alguns locais onde a escada vem e depois sobe, aquele espaço onde às vezes a gente precisa colocar andaime, que às vezes é menos de 1 metro, né? E nesse caso aqui que eu vou mostrar para vocês, isso é mais uma observação, tá, gente? Sobre o andaime para vocês entenderem. Porque todos os erros que eu passei sobre os andaimes, eu gosto de trazer aqui para vocês já terem uma noção. Porque eu não tinha essa noção, né? Quando você, da medida que você precisa ter para você contratar o andaime no tamanho certo, no tamanho adequado. E essa cortina que eu estou mostrando aqui para vocês, tem um espaço entre a cozinha, porque é uma cozinha americana, tem um espaço entre a cozinha americana e essa janela aí em cima, que essa janela é a 4,50 metros de altura, tem um espaço que o andaime não entrava. Então, eu só vim perceber depois que o meu instalador foi lá, que disse assim, Sulis, ali você tem que contratar um andaime e contratar uma escada, né? Aí foi meu primeiro erro, só sabia que eu tinha que contratar a escada. Só que como foi com antecedência, deu tudo certo. Certo, aspas, né, gente? Que deu tempo eu tentar encontrar uma escada. Eu tenho uma escada muito grande. Só que outra coisa também. Hoje em dia não pode mais você pegar a BR com escada e a BR, essa casa é a 22 quilômetros daqui, né? É na praia. Mas você precisa pegar a BR. Então, você não pode andar com uma escada grande, nem carro pequeno mais, né? E aí eu já sabia disso, que não podia. Aí eu fui contratar a escada no mesmo lugar que eu contratei o andaime. E não consegui mais, porque já não tinha mais escada lá para ser contratada, para ser alugada a escada, né? Aí eu digo, e agora, né? Eu digo, não, a gente vai ter que tentar ir com a nossa escada mesmo, né? E aí ele foi com nossa escada, deu tudo certo no carro, normal, correndo o risco da polícia pegar, né? Aí foi no carro, foi normal, né? E aí ele foi e colocou essa cortina, né? E aí eu mostrando para. Aí quando ele me passou o vídeo, né? Eu disse assim, aí eu fui e marquei esse ladinho, marquei o lado, aí eu disse assim, esse lado não tá mais para fora do esquadro da janela, né? Um lado tá menos do que o outro, ó. Esse lado aqui, dá para ver com o cursor não, né? De um lado tá menos cortina do que do outro. Olha, observem o jeito que foi feito a gravação, mas tá certo. E eu fiquei encucada. Aí depois eu prestando atenção, aí ele disse assim, e ela também, a cliente achou que ela ficou muito pequena de um lado e do outro, porque foi transpassada. Aí eu disse, mas pequena como? Aí ele disse, e ela ficou muito grande, até batia quase no ar-condicionado. Eu disse, mas como se eu tirei só 1 metro do teto para cá, como é que ela tá batendo no ar-condicionado? Aí foi que eu me toquei, gente. Final de ano é aquela história que eu falo, né? Final de ano é muita coisa. Então, para você dar conta disso tudo, nossa senhora, é uma logística muito grande. Aí foi que eu me dei conta, eu digo, e a cortina dela não é bege, essa cor tá bege. Eu tô achando que foi trocada as cortinas. E aí foi isso que aconteceu. O rapaz que me ajuda aqui, ele trocou as cortinas, mandou umas que não era dessa cliente, era de outro cliente. Aí imagine vocês a dificuldade do andaime, da escada, para ir agora ir trocar essa cortina novamente. Aí pronto. Só que a cortina da cliente era cinza, porque ela tem uma cortina de tecido cinza embaixo. Foi aí que eu me toquei e a cliente nem lembrava disso. Aí foi isso que eu me toquei. Eu digo, meu Deus do céu, foi trocada a cortina da mulher. E aí pronto. E aí, cadê? Não conseguimos mais, final de ano, não conseguimos realmente alugar a escada. Aí vamos novamente com minha escada, tal, aquela história toda. Enfim, aí foi trocar a cortina. Quando
Eles foram trocar a cortina que estavam voltando. Aí a cliente me mandou um monte de foto dizendo que a cortina estava errada, que de um lado estava maior do que o outro. Veja, a 22 quilômetros, querendo, não querendo, a gente anda 44 quilômetros, né, de distância para resolver uma questão. Aí o instalador disse, não, tá certa a cortina. E a cliente começou a mandar um monte de fotografia. Não, tá torta, porque tá torta, porque tá torta. E aí, deixa eu passar essa daqui. A próxima é essa daqui, né? Aí ela mandou, ela disse, não, Sulis, ela tá torta mesmo. Justamente a questão que eu tinha falado com o instalador. Aí ela porque queria que eu voltasse lá. Veja, já tinha ido lá 3 vezes. Agora seria a 4ª vez. E ela dizendo, aí eu passei pro meu instalador, essa cortina não tá torta. Ele não tá torta, não. Aí eu disse, mas se a cliente está dizendo que eu tenho que ir lá, eu vou ter que ir lá. Aí peguei a escada novamente para voltar lá na casa do cliente, que ela, ao invés de ela dizer, enquanto o instalador estava lá, ela deixou para falar depois que o instalador. Eu disse, mas ele está me falando que não está torta. Aí ela me falou que trabalha com fotografia e que isso aí ela tinha certeza, é aquela história toda. Pois vai eu novamente, boto a escada dentro do carro e vou lá e mandei o instalador voltar. Pois quando eu cheguei lá, não era que isso aqui, minha gente, tá vendo o lado direito? Ela estava certíssima, a questão era a sombra do sol. A questão, se meu instalador também tivesse dito, Sulis, isso é a sombra do sol, não é a cortina. Só que ela já tinha me mandado tanta foto, dizendo que estava errada, que eu tive que retornar lá. E aí, claro que ele já tinha trocado, a cortina agora é a cortina cinza, né? Que foi o que realmente a gente tinha vendido, que estava certo. Só que, por conta da sombra do sol, a gente tinha a impressão que a cortina estava torta, mas não estava. Teria que medir de um lado e do outro, conforme a janela, para ter certeza que não era. Só que quando eu cheguei lá, que olhei, na hora que eu bati o olho, eu já vi que realmente não estava torta, que a cortina estava certa, que era a sombra do sol. Tá, gente? E com isso a gente aprende mais uma, né? Futuramente eu vou saber que pode ser isso, não porque a cortina está torta. Ou seja, isso é um aprendizado, né? Para que a gente leve para a vida toda. Que a sombra mostra como se tivesse torta, mas na realidade ela estava totalmente linear a cortina. E isso depois que a cliente discutiu, falando várias vezes que não tinha jeito. Que ela era especialista em fotografia. Vejam só vocês, né? E aí eu fui lá e realmente estava tudo certo, graças a Deus. Só que o que acontece? Os guardas me parou e falou que eu estava errada com a escada dentro do carro. Que aí a gente levou aquela estacada bem grande dentro do carro. Porque não pode nem usar mais em cima, nem dentro do carro. Tem que ser carro grande mesmo para carregar a escada, né? É isso. E essa, né? Foi o meu primeiro perrengue, né? E agora vamos para outro perrengue. Aqui é uma persiana de alumínio instalada dentro do vão. Até hoje eu não sei o que foi que aconteceu, né? Porque dava 3,9 metros e eu comprei as cortinas de 3 metros. Essa cortina foi comprada de 3 metros de largura. E ela, na realidade, tem 3,9 metros. Eu utilizei minha trena a laser, eletrônica, né? A laser também, né? Eu utilizei minha trena a laser para tirar a medida, mas eu sempre fiz o teste com ela. Eu não acredito que tenha sido isso. É dentro do vão, eram 2 cortinas dessa. Uma deu super certo e a outra não deu certo. Ficou faltando 9 centímetros. Isso até hoje eu acredito que foi por conta de conversar, né? De estar conversando o tempo todo com o cliente. O cliente conversa muito, eu converso também, entendeu? E a gente acaba se atrapalhando na hora que vai assinar, na hora que vai anotar a medida. Essas cortinas, essas persianas eu acabei perdendo, né? E tive que comprar uma nova, porque 9 centímetros, a diferença é muito grande.
Aí ela foi dividida ao meio e mesmo assim o cliente não queria que uma ficasse maior do que a outra. Imaginando eu que 9 centímetros não dá para você ter assim uma aparência muito grande quando você fala de 3 metros de persiana. Mas a cliente disse, não, eu quero que ela fique exatamente no meio, né? Então, foi um erro gravíssimo meu, né? Eu tô falando a vocês, eu trabalho há 12 anos com cortinas, tirando medida, né, e tudo. Mas, assim, uma das coisas que eu aprendi desde cedo, inclusive com o meu instalador, né, com um dos instaladores que eu conheci, né, foi que, Sulis, não tire medida enquanto você estiver conversando com o cliente. Não tire, porque a maioria das vezes dá erro. Eu acredito, o instalador me falou que, Sulis, eu acho que foi a trena laser. Mas eu sempre fiz o teste da trena laser e nunca deu erro, né? Entre ela e a outra trena. Eu sempre fiz teste e nunca deu erro. Então, aí eu lembro desse outro instalador sempre me orientando, Sulis, quando você for tirar a medida, deixa o cliente conversar, não converse com o cliente. Porque provavelmente vai dar erro. Então, eu acredito que esse erro foi isso. Porque eu sou conversadeira demais, a realidade é essa. E se o cliente me chama para conversar, ficar conversando, pronto. Aí passa o dia todo, a gente acaba conversando o tempo inteiro. Eu acredito que o erro tenha sido isso. Então, é uma observação, gente, que eu faço para vocês, né? De quando for tirar medida, não fique conversando com o cliente. Se o cliente estiver conversando, como meu outro instalador falava, pare, deixa ele conversar, né? De repente, peça uma água a ele para ele parar de conversar, para você ir tirar a sua medida. Porque se você tirar a sua medida conversando, a maioria das vezes vai dar erro sua medida. Que eu acredito que foi isso que aconteceu nesse caso aí. Isso aí foi perda total, né? Porque para você vender uma persiana para outras pessoas é muito difícil, pelo menos para mim, gente. Aqui, dificilmente eu consigo vender uma peça que eu perdi, que eu errei a medida, né? É muito difícil eu conseguir vender depois, tá? Então, é um cuidado que todos têm que ter. Na hora de tirar a medida, não está conversando com ninguém, não está ficando despercebida, né, das medidas, porque está conversando outra coisa com o cliente, tá? Mesmo que seja referente às cortinas, tá? Na hora da medida, a medida não fique conversando, porque pode dar erro, tá bom? Aí aqui foi outra também, essa aqui o erro não foi da gente, né? Pronto, aqui tá passando a outra cortina, né? Aqui foram 2 romanas e uma cortina de tecido aqui na lateral. Para quem pergunta, Sulis, pode usar cortina de tecido junto com persiana, junto com cortina romana, rolou, né? Aí você percebe claramente que pode sim. Isso aqui foi o projeto de um arquiteto, do Tiago Pérez, né? O projeto, e eu acho belíssimo quando junta romana com tecido, eu acho assim um charme maior, né? Só que aí, gente, aqui na realidade, tá vendo desse lado onde eu marquei aí, o cliente me disse que tinha 10 centímetros, que era 10 centímetros que por conta do cortineiro, se tem cortineiro, a gente vai pelo cortineiro, né? A gente não vai de outra forma, a menos que o cliente peça é, a menos que o cliente peça que a gente diminua, né? Aí a gente diminui. Mas se tem o cortineiro, a gente tem que seguir o cortineiro, né? E nesse caso aqui, eu segui o cortineiro, os móveis ainda não estavam. E quando o instalador foi instalar, em outra cidade também, apesar de ser uma cidade pegada aqui com Aracaju, né? A Barra dos Coqueiros, mas quando a gente foi fazer a instalação, infelizmente o guarda-roupa tinha invadido um pouco do cortineiro. Aí a gente vai ter que cortar as 2 romanas, vai ter que enviar para a fábrica e fazer o corte das 2 romanas, infelizmente. Esse erro não foi meu, eu fico triste também, né? Porque o cliente queria passar o Natal com a casa dele toda arrumada, inclusive ia receber os filhos, né, de outro estado que vinham passar Natal com eles, e infelizmente essa cortina não ficou legal por conta do guarda-roupa invadir o cortineiro, né? É outra coisa também que eu acho interessante,
né, na hora que os marceneiros forem confeccionar também os móveis, respeitarem, né, a questão do cortineiro. Tá, gente? Então, essa questão aqui foi simplesmente o cortineiro. E como é final de ano, né, acaba que não dá tempo você resolver nem para a entrada de ano, nem para o Réveillon, né? Porque fica a semana toda. Às vezes a gente publica uma foto belíssima, né? Aqui, ó. Mas que não deu certo, né? Não deu certo, a outra romana não deu certo. E aí, às vezes é isso. Às vezes a gente publica uma foto belíssima, mas a pessoa não sabe do defeito que tem, dos perrengues que a gente passa, né? E que não ficou perfeito por conta disso. Então, o quarto dele ficou faltando essa outra. E aí, nesse caso, para não ficar uma mais larga do que a outra, ficou acertado que vai ter que cortar as duas romanas. Aí a gente envia para a fábrica, né? E tem um custo por isso, tá? Vamos lá, essa outra. Mas vai sair minha voz? Tá bom? Então, é o cuidado que a gente tem que ter com a questão das maçanetas, né? E se você observar bem, tinha cortineiro suficiente para colocar a cortina mais para frente. Só que aí eu não deixei espaço suficiente nessa outra cortina, não deixei espaço suficiente para puxar essa outra de trás para frente. Tá entendendo? Porque eu teria que cortar essa outra cortina para que a cortina passasse na frente da maçaneta. Ou virar esse tecido para frente, né? Tirar esse tecido e inverter o tecido ao invés dele vir por trás, que é outra coisa também que a gente pede na fábrica, né? A fábrica a gente pede ou para vir o tecido pela frente, que aí já tiraria o problema da maçaneta, né? Poderia vir o tecido pela frente, ou que eu tivesse diminuído essa questão dessa outra rolô do outro lado, né? A rolô do lado esquerdo eu poderia ter diminuído mais para puxar essa cortina, ou ela vir pela frente, a rolô vir o tecido pela frente, que é uma opção que as fábricas de persiana dá para gente. O tecido pode vir por trás ou pode vir pela frente. Só que nesse caso aqui não teria problema, porque ela tem cortineiro. Quando não tem cortineiro, tem que ter cuidado nessa questão do tecido vir por trás ou vir pela frente. Porque o rolinho pode estar de uma cor e o tecido de outra, porque o fundo de umas são iguais da frente e outras não são iguais. Principalmente quando essas cortinas rolô romana, elas têm rolô, principalmente, né? Quando tem uma textura de tecido na frente, então atrás sempre é de outra cor, sempre é branco, bege, né? E aí o rolinho, se fizer com que o tecido venha pela frente e o outro venha por trás, um rolo pode não ficar proporcional ao outro, a mesma cor. Nesse caso, eu poderia ter mandado vir pela frente o tecido e ter diminuído um pouco da rolô, ou o cliente trocar a maçaneta, né? Ele que poderia tomar essa decisão e aí a gente teria que enviar a cortina novamente para a fábrica em relação a isso. E diminuir o tamanho da do lado esquerdo, digamos assim, né? Diminuir o tamanho dela, porque aí poderia puxar a do lado direito mais para frente, para não estar batendo na maçaneta, que eu vou mostrar aqui novamente para vocês, para que vocês aprendam também com os meus erros. É o que eu sempre falo, gente. Quando a gente vai tirar uma medida, a gente tem que analisar tudo. Não podemos, que às vezes aquela história, às vezes está conversando, ó, tá vendo? Às vezes a gente fica conversando e perde um pouco o raciocínio, ó, tá vendo? Onde a cortina tá batendo na maçaneta, né? Então, a gente teria que ter puxado mais um pouquinho para frente. Só que a outra do outro lado, se fosse só uma cortina, não teria problema nenhum. Só era ter puxado mais para frente, porque tem cortineiro. Se fosse para ser instalada na parede, não teria como ser puxada mais para frente. Poderia sim ela ser invertida. Ao invés do tecido vir por trás, ela poderia vir pela frente.
mas ainda correndo o risco de bater. Se fosse na parede, tá, gente? E uma cortina só. Como ela é cortina em L, o ideal é que eu tivesse diminuído a outra do outro lado, para que essa viesse pela frente também, né? E passasse direto nessa maçaneta. Então, são muitos detalhes, né? Na hora que você vai tirar a medida, são muitos detalhes que você tem que observar e anotar para saber, ó, aí onde ela bate, tá vendo? Ó. Aí aqui ela desce. Aí ela desce com a mão. Aí o ideal seria o quê? Ou, ó lá, onde eu tava falando, né? Ou essa cortina do lado esquerdo, eu poderia ter diminuído ela uns 5 centímetros, né? Se eu diminuísse ela uns 5 centímetros, a do lado direito, ela daria para vir mais para frente 5 centímetros. Consequentemente, não ia bater no puxador da porta, né? Na maçaneta da porta, não ia bater. Só que eu me passei nesse detalhe também. Eu acreditei que o que eu estava deixando era suficiente para que a cortina não batesse na maçaneta. E essa também eu pedi para ela vir pela frente. Aí também foi um erro da fábrica, que não veio pela frente. Mas mesmo vindo pela frente, pelo tanto que eu deixei, eu acredito que ainda bateria na maçaneta. Né? A gente teria que mandar novamente para a fábrica, uma delas. Só que o cliente não quis diminuir o tamanho, que ele queria que ficasse muito escuro. Se diminuísse o tamanho, não ia ficar muito escuro. E ele disse, não, isso aqui da maçaneta não vai dar problema para mim, não. Eu puxo com a mão mesmo, vai ficar sempre, tem ar-condicionado no local, vai ficar sempre fechado, porque o sol bate muito forte lá no ambiente. Então, ele não quis mexer na cortina. Mas isso é uma observação, é uma dica, né, para que a gente não erre, né, gente? Isso é uma observação que eu também aqui falando para vocês vai ficar mais na minha cabeça, para que eu preste mais atenção. Para vocês verem, eu tenho 12 anos já, 11 anos, né? Vou fazer 12 no próximo ano, que trabalho com isso e ainda eu tenho os erros, né? Porque a gente não tem funcionário para cada coisa, a gente mandar um funcionário fazer, né? Então a gente faz coisas às vezes de 2, de 3, de 4 funcionários, né? Tirar medida. Se só fosse uma pessoa para tirar medida, de repente essa pessoa não teria erro, porque tirar medida, tudo só é aquilo que a pessoa faz. Mas como a gente faz coisas de 3, de 4, de 5 pessoas, né? A gente mesmo que faz, então é muita informação. E a gente acaba se passando, né? Mas quando a gente fala sobre esse erro, a gente acaba botando na cabeça e observando mais, né? Prestando mais atenção na hora de tirar uma medida das coisas que podem acontecer, né? E aí, provavelmente esses erros aqui eu não vou ter mais, porque além de ter tido erro, ainda estou falando aqui para vocês, aí reforça aqui na minha cabeça, né? E eu passando para vocês, de repente é uma coisa que vocês não vai acontecer mais com vocês, né? Quem tiver alguma dúvida, pode passar um direct para mim, tá, gente? Se tiver alguma dúvida em relação a isso que eu tô falando aqui para vocês, desses erros, desses perrengues que a gente pega no final, principalmente no final do ano, porque a demanda cresce, né? Quando a demanda cresce, aí é muito serviço para a gente também, né? Então é muita coisa, é muita informação e você acaba realmente tendo alguns erros. Mas o importante é a gente deixar o cliente satisfeito, né? Vamos resolver as questões, né? Como aquela cliente mesmo. Eu fui lá na casa dela, foi 44 quilômetros, eu fui 3 ou foi 4 vezes, né? Mas a gente tem mesmo, a gente tem que achar assim, vou. Por isso que não é que a gente tem que ter cuidado na hora que a gente vai fazer uma cobrança, né? Porque isso também tem que estar, né? Porque senão você acaba só trabalhando e tomando prejuízo, né? Porque, por exemplo, eu fui na casa da cliente porque ela achou que estava errada, e na realidade não estava errada. Mas eu andei quase 50 quilômetros, né? Para mostrar a ela que que não era um erro. Tudo bem, os primeiros erros, o primeiro erro foi um erro meu, né? Por conta de ter muita coisa para fazer, muita demanda, né? Mas o importante é que, graças a Deus, deu tudo certo, né? Principalmente os que eu realmente, que o erro foi meu, eu consegui resolver a tempo, né? Os clientes passarem o Natal com suas casas arrumadas e aconchegantes com nossas belas cortinas, né? Então, esse aqui, ele disse que não precisa, Sulis, qualquer coisa eu troco a maçaneta mesmo, é prático aqui. Mas isso aqui não está me incomodando, não. Enfim,
ele não quis diminuir também o tamanho da cortina dele por conta da claridade ter que entrar, né? Então, acabou que deu tudo certo, mas é muito importante. E interessante é que eu sempre observo essa questão de maçaneta, né? Outro dia eu fiz até um post falando nisso, no cuidado que você tem que ter com a maçaneta, né? Para a cortina não bater e não enganchar na maçaneta, né, gente? Que é muito importante isso. Deixa eu ver aqui. Essa. Aqui foi a cortina que às vezes a gente posta a cortina inteira, né, gente? Aqui, ó. Que bonita que ficou. Ó, ela é em L, né? Isso uma rolou na janela e duas na porta, né? E às vezes a gente posta uma coisa, mas a gente não vai falar o defeito, não é verdade? E aí, agora a gente tá já falamos da romana, agora vamos na de tecido. Essa cortina de tecido aqui, ó. É aquela história de novo que eu falo, né? Da gente tá conversando muito com o cliente. Porque às vezes também a gente chega numa situação. Aqui é uma foto ou é um vídeo? Ai, não mostrou. Eu tinha um vídeo, eu mandei o vídeo. Aqui, gente, o Sérgio só colocou uma foto, mas tem um vídeo dessa cortina, que inclusive eu até postei. Aqui é uma sala onde tem 4 cortinas, né? E do outro lado era um detalhe que eu queria mostrar muito a vocês, que ele tinha como cortineiro. Só que o cortineiro, depois eu vou postar aqui vou postar nos stories para vocês verem como seria o cortineiro dessa cortina. Porque aí de um lado é essa cortina de tecido, né? E, inclusive eu já postei até essa cortina também. E do outro lado tinha como se fosse um cortineiro. Então ela disse: Sulis, eu vou fazer o cortineiro então. E aí eu tirei uma medida de 2,73 e desse lado era 2,59. Aí o que acontece? Quando a gente foi conversando e vendo o que ficaria melhor, já que era numa sala só, ela decidiu então que a gente colocasse toda no teto. Só que eu já tinha anotado a cortina, o tamanho da cortina como cortineiro. Nessa sala, nesse lado, seria dessa forma, porque o gesso é todo desenhado, então seria dessa forma mesmo, para não mexer no gesso. Só que do outro lado, ela tinha resolvido fazer o cortineiro, então eu tirei já a medida, dizendo a ela que o cortineiro deveria ficar de 15 centímetros. Então, do outro lado dessa sala, era para estar. Ela iria fazer o cortineiro de profundidade de 15 centímetros, porque já tinha um vão. Só que esse vão não dava para colocar a cortina, porque tinha um parapeito que ia dar barriga na cortina. Infelizmente, o vídeo não está aqui para mostrar a vocês. Eu vou colocar nos stories esse vídeo. Ele não está aqui para mostrar a vocês. E aí, são as análises que a gente faz quando chega em um ambiente, né? Para ver tudo. Então, se eu fizesse a outra cortina, porque tinha um vão lá, se eu fosse colocar dentro desse vão que tinha, que era um vão que parecia com um cortineiro, né? Mas tinha um dente lá dentro, então tava uma coisa. Então, a gente tem que começar a analisar o que ficaria melhor. Então, aí eu falei para ela, não, só se você fizer um cortineiro aqui, porque se for colocar nesse vão, daria barriga, né? Você está procurando, né, a foto, né? Então, não é vídeo. Aí o Sérgio está procurando aqui, enquanto eu estou aqui falando com vocês. Então, aí ela tinha um vão, só que se fosse colocar nesse vão, que não era bem um cortineiro, porque tinha um dente lá dentro, aí ela também, a cortina ia fazer, no parapeito, tinha um parapeito, que a cortina ia fazer barriga, né? Não sei se já aconteceram com vocês, né? De você querer colocar uma cortina até o chão e ter um parapeito que atrapalha a cortina que faça barriga. Já aconteceu até comigo de ter realmente um cortineiro, né? Mas nesse cortineiro, para você colocar a cortina de tecido, que o ideal ficaria bonito até o chão, né? Principalmente se for numa sala,
né? E aí a da barriga, né? A cortina ia dar barriga, o parapeito ia dar barriga na cortina. E aí eu disse, aí nessa conversa toda, para a gente estar discutindo, aí sim a gente precisa realmente discutir com o cliente. Só que eu já tinha tirado a medida que ela já estava certa que ia fazer o cortineiro, arrumar o cortineiro que era nesse vão que estava com esse dente. Ela estava certa que ia arrumar. Então eu fiz também a cortina de 2,73, diferente dessa outra. Porque são duas salas conjugadas aí. Uma sala parecia com esse cortineiro, né? E a outra não tinha cortineiro, mas são salas conjugadas. O Sérgio está tentando colocar aqui ainda para eu mostrar a vocês. Aí, agora era isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Aí vocês estão vendo desse outro lado que eu tava falando, ó. Só que aí, ó, o parapeito lá embaixo, tá vendo? Essa pedra preta é o parapeito, né, da janela. Então, se vocês observarem, tem um espaço lá dentro, só que esse espaço era pequeno e tem um dente lá dentro. Só que quando a gente começou a conversar, é aquela questão de você realmente fazer uma análise bem feita, né? Do ambiente do cliente para ver o que ficaria melhor, né? E aí ela falou, não, Sulis, então eu vou abrir esse dente que tem lá dentro do cortineiro, vou abrir e vou fazer a cortina de dentro do cortineiro, não tem problema nenhum. Essa outra parte que vocês estão vendo aí é porque eu não fiz o vídeo, mas tem uma continuação na lateral, ou seja, tem um L ao contrário, entende? E aí o que acontece? Nas nossas primeiras conversas, ela falou que ia fazer isso. Aí eu tirei a medida de dentro, tirei a medida de 2,73 e essa outra medida ficaria de 2,59. Só que depois a gente viu que mesmo ela aumentando essa questão do cortineiro, a gente percebeu que a cortina ia fazer barriga nesse parapeito aí, que é essa pedra preta que tem aí na janela. Aí eu já tinha tirado a medida, já tinha anotado, continuamos conversando, e aí o que acontece? Acabou que decidimos botar no mesmo teto, né? No teto também as outras cortinas. Só que eu já tinha anotado e acabei esquecendo de anotar uma nova medida. Aí acabou que a cortina também veio errada, a gente confeccionou a cortina errada. Aí eu tive que desmanchar toda a barra de última hora para fazer as cortinas todas iguais. E a gente esqueceu esse cortineiro que não era bem cortineiro. E que ela ia precisar ainda, né, de um gesseiro para resolver essa questão desse dente que estava lá dentro. E ainda não resolveria por conta do parapeito. Isso tudo que eu estou falando para vocês, gente, é para vocês perceberem que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que analisar antes. Claro que é muito fácil quando você chega em um local que já tem o cortineiro certinho lá, você vai tirar a medida de dentro do cortineiro, ver o tamanho do cortineiro para ver se cabe duas cortinas, né? Se não cabe duas cortinas, ver como é que vai fazer o modelo, né? Se cabe uma prega de 10, né? Às vezes a pessoa quer uma prega wave, aí você tem que analisar, e o cortineiro tem quanto, né? Tem muitos cortineiros por aqui que eu encontro de 13 centímetros. Então, para você, muitas vezes a cortina, a prega da frente se desmancha toda, porque o blackout atrás está empurrando as pregas para frente, né? É outra dica que eu quero deixar aqui para vocês. Quando o espaço do cortineiro é pequeno, e você coloca uma cortina de blackout atrás e uma de tecido na frente, você tem que ver se tem espaço, né, para o tamanho dessa prega que você vai fazer para frente, porque senão o blackout atrás vai ficar empurrando as pregas para frente, não tem como a prega ficar. Para quem gosta, né, gente, de prega que fique de cima até embaixo, perfeita, né? Às vezes, se o cortineiro é pequeno, não tem como ficar a prega perfeita, porque o blackout de trás vai estar empurrando as pregas da frente, né? Então, você tem que observar bastante, você tem que analisar o ambiente, não podemos esquecer de tirar a espessura do cortineiro, que às vezes a pessoa só lembra de tirar a largura do cortineiro, né?
Deixa eu voltar aqui para mim. Aqui? Pronto. Voltando para mim. E às vezes a gente não pode só lembrar da largura do cortineiro, tirar só a largura do cortineiro. Principalmente, né, quando vai num quarto, que vai um blackout atrás, a cortina de prega na frente, né? Já aconteceu comigo de eu esquecer desse detalhe e ter que desmanchar e fazer uma prega menor, porque a prega ficava ou raspando no cortineiro e o blackout atrás, a cortina ficou toda desarrumada. Porque imagine você fazer uma prega de 15, né, ou até mesmo de 14, em um cortineiro de 13 e ainda ter que botar um blackout atrás, né? Então, é isso que eu estou falando para vocês, para mostrar a importância de você ver a largura que o cortineiro tem, né? Porque pela largura que o cortineiro tem, aí você vai fazer o modelo da prega para que não fique tão desproporcional ao cortineiro, a largura do cortineiro, né? Aí, se o cortineiro é muito estreito, você não faz uma prega grande, né? Profunda. Você faz uma prega menorzinha, quando o cortineiro é muito pequeno, muito estreito, digamos assim, né? Então é isso, gente. Os perrengues da cortineira de final de ano, né? Por conta da demanda ser muito grande, graças a Deus, né? Aí a gente acaba tendo muitos perrengues, muitas idas e voltas, mas o importante é você focar. Problema todo mundo tem, tá, gente? Mas a gente tem que estar disposta a resolver, né? Encontrar soluções para dar para os nossos clientes, né? Para atender nossos clientes no tempo hábil. Isso é importantíssimo, né? Não deixar o cliente sem resposta. Às vezes você pensa assim, ai meu Deus, agora botei tudo a perder, mas muitas vezes não, muitas vezes tem solução sim, né? E se não tiver, você resolva a questão do cliente. Se você quer crescer nesse ramo de cortinaria, né? Nunca deixe o cliente sem resposta. Responda ao cliente. Se você não tiver uma alternativa, uma solução, mas responda ao cliente. Diga que está estudando uma solução adequada para o cliente, né? Para os clientes ficarem satisfeitos, né? Por mais que você, graças a Deus, eu dei conta de tudo em tempo hábil, né? Outra coisa que eu quero dizer a vocês também, final de ano, né? Quando você está marcando suas instalações, né? Você não tem que estar, só vou marcar no horário que o cliente quer. Não, porque você tem sua logística, né? A partir do momento que você marcar, que você encontrou uma vaga para o cliente, que marcar o seu cliente, você tem que dizer ao cliente que está marcado para dia tal. Agora, se o cliente não puder, não tiver quem deixar lá, mas a sua parte você fez, né? Você tenta agendar da melhor forma possível, né? Porque uma das coisas que eu sempre falo, gente, se você fez uma compra de uma coisa pela internet, ou se você fez uma compra numa loja mesmo, uma peça de decoração, né, uma geladeira, um sofá, qualquer coisa, a pessoa não vai dizer exatamente aquele horário, ponto. Não, a pessoa diz, ó, provavelmente vai chegar pela manhã, pela tarde, né? A gente tenta fazer o possível para ser em um horário onde o cliente possa também, né? Claro, né? A gente, como cortineira, a gente tem que fazer isso, realmente. Mas a partir do momento que você encontrou um horário que marcou com o cliente, né? Aquele horário, e o cliente aqui não pode, né? Naquele horário que você tem uma agenda, a pessoa tem que ter uma agenda, né? A gente não pode deixar, principalmente final de ano, o cliente à vontade, porque às vezes o cliente, não, venha só tal hora. Aí o cliente vai na academia, não deixa nem de ir na academia para receber as cortinas, não é? É porque aquele horário vai levar o cãozinho para fazer. Não, a gente tem que ter um horário nosso, porque é nossa logística também, né? Então, para a gente atender nossos clientes, uma grande demanda no final do ano, a gente tem que agendar nossos clientes. Se os clientes não puderem naquela agenda, isso já não é mais problema nosso, tá, gente? O problema é do cliente. A gente tem que marcar o horário e tem que fazer de tudo para atender nosso cliente. Mas lembrando que, se você deu o horário para o cliente, se você disse, eu vou entregar antes do Natal, eu entrego antes do Natal, e você marca com o cliente não pode, marca e o cliente não pode,
aí o problema já é do cliente, se ele ficar sem as cortinas no Natal, né? Não é nosso, a gente não pode ficar à disposição a semana toda, o mês todo de um cliente, porque ele não tem hora para marcar, para instalar as cortinas dele, tá? E a gente tem que ver também quanto tempo passa para o cliente já se organizar. Quanto tempo você vai passar? 5, 6 cortinas, uma manhã inteira, né? A gente não pode estar, o cliente tem que ter alguém para acompanhar a instalação. Se ele não puder, se ele trabalhar, ele bote um parente dele, um vizinho, um amigo, né? Para acompanhar a instalação. Que é importante que tenha alguém na casa instalando acompanhando a instalação. Eu não tenho como estar acompanhando todas as instalações que meu instalador for fazer, não tem como, né? Você como empresa, você não tem como estar acompanhando a instalação, você larga tudo, fecha ateliê para ir lá acompanhar a instalação do cliente, não deve ser dessa forma, né? Você tem que ter um bom instalador, né? Que confie para mandar para casa do cliente, e o cliente tem que ter alguém que acompanhe a instalação, para que dê tudo certo. Você não pode estar não atendendo os outros clientes, porque tem um cliente que nunca pode, que nunca, né? Então não tem como, né? Você tem que deixar bem claro. Você tem que ter suas regras também. Suas regras eu marco, você tem uma agenda, você vai marcar as instalações e o cliente tem que se adequar a você, porque senão já não é mais problema seu. Você vai instalar sim, mas não mais o seu prazo você deu e você marcou. Se o cliente não puder, aí já não é com você. Assim, o prazo você deu e marcou. Então você atingiu sua meta, você deu a opção do cliente de instalar a cortina do cliente. Se ele não pode, aí já não, você não é mais responsável por isso, tá? É responsável sim instalar no dia que ele quiser, mas não por conta do Natal, digamos assim, né? Para atender o Natal, não. Porque senão você acaba se perdendo e não atendendo os outros clientes, né? Então é isso, gente. Por hoje é só, né? Eu não sei se eu vou fazer ainda live esse ano, talvez eu só faça live de hoje a 8 mesmo, né? Então, para quem está aqui, um Feliz Natal, fiquem com Deus, um Feliz Ano Novo, né? Se eu não aparecer novamente por aqui, né? Talvez eu apareça, né? Um Feliz Ano Novo para vocês, que o Menino Jesus traga muita paz, muito trabalho, né? E sucesso para todos vocês, tá certo? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.